Ora bem, meus caros, agora vamos ver a questão do Group Policy, que é o GPO, né? O famoso GPO, tá bem? Estamos aqui a aceder a questão da segurança, não é? Tá bem? Então, o GPO, o que vem a ser GPO, né? O GPO, meus caros, que vem da palavra do inglês Group Policy Object, tá? O objeto de política de grupo é um conjunto de regras e definições centralizadas usadas em redes Microsoft Windows, especialmente com o Active Directory. Tá? Então, o GPO, meus caros, né, é um conjunto de regras para questão de segurança. Tá? Então, é uma política de, quando fala de grupo, é porque, entretanto, né, são várias regras centralizadas. Tá? Eu posso definir, né, o que o utilizador pode ou não aceder, tá bem? Então, essas são regras, tá bem? Posso habilitar e desabilitar, é bem parecido com o firewall, tá bem? Bom, então, o objetivo do GPO é gerir e padronizar o ambiente de trabalho de utilizadores e computadores, controlando o acesso a recursos, definições de segurança, instalação de software e outras opções, otimizando a administração de TI. Então, ele faz essa gestão, esse é o objetivo, né? Então, esse objetivo faz com que, né, tenha um controlo os recursos, tá bem? Principalmente de segurança, tá? Gravem isso aqui, que é importantíssimo, tá? Nós já usamos uma GPO, eu deixei nas conversas, vou relembrar para vocês, é claro, tá? Que nós já usamos uma só para relembrar, que foi na sessão 3, sobre questão de segurança, a usar o App Lock, tá? E hoje nós vamos trabalhar de forma detalhada, tá bem? E a nossa tarefa vai ser a trabalhar com várias outras GPOs, tá? Bom, geralmente as GPOs são aplicadas no computador ou utilizador, tá bem? Então, eu posso dizer para tal computador que esse computador não pode instalar programas. Eu posso dizer para o utilizador que ele não pode aceder ao painel de controle, tá bem? E N e X opções que vocês podem ver, tá? Que eu selecionei aqui, factei aqui para vocês, pontuei que digo, né? Certo? Que são as mais usadas, tá bem? Então, por exemplo, esconder ícones de aplicação e funcionalidades, proibir o acesso ao painel de controle, bloquear, né, a barra de tarefas, não permitir a instalação de programas, não permitir a instalação de updates, não permitir a alteração das configurações de rede, remover o nome do utilizador do menu iniciar, né? Não permitir o acesso a pastas partilhadas, desativar notificações, desativar o serviço de impressão, não permitir o uso de teclas de atalho e remover, executar do menu. Então, isso aqui são coisas básicas, tá bem? Tá? Que eu posso fazer com a GPO, tá bem? Tá? Usar a GPO, então, só pontuei aqui para vocês para mostrar, tá? Vamos dar exemplos aqui, tá? Vai ficar, já está no ficheiro, né? Eu posso alterar o papel de parede e tela de bloqueio, ou seja, o papel de parede é a imagem de fundo que fica no ambiente de trabalho, tá? E a tela de bloqueio também, eu posso alterar, tá? Eu posso criar uma GPO para bloquear o gerenciador gestor de tarefas, que é o Task Manager. Existem GPOs voltadas à parte da segurança, tá bem? Tá? Existe, tá bem? Que nós devemos conhecer. Eu tenho um ficheiro que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então, vamos aí, vamos à prática, tá? Na prática, eu vou fazer a criação e configuração da GPO, tá bem? Tá? E depois eu vou ensinar para vocês como é que faz o backup das GPOs, tá? Você vai ter como fazer os backups dela também, tá? E também tem umas dicas de política de segurança, tá? Que eu vou passar para vocês a seguir, que está no blog do formador Emerson Santana, tá aqui umas dicas aqui que eu vou deixar para vocês, tá bem? Tá? Então vamos a isso.
Então vamos trabalhar com a GPO. Vamos do nosso servidor, tá? Primeiro passo, tá? Eu vou mostrar para vocês, se vocês já viram, o formador mostrou que falou, esteve a falar que já mostrou GPO. Olha aqui, eu deixei nas conversas, que é o penúltimo link hiperligação, tá? Vou até partilhar aqui para vocês, que é o seguinte. Lembra que nós usamos o App Locker, que é esse aqui, foi na seção 3, tá, meus caros? Eu deixei aqui também, para vocês relembrarem, tá aqui aqui, ó, na seção 3, tá? Vou mostrar para vocês, tá bem? Na seção 3, sobre o App Lock. Vou abrir o ficheiro da seção 3, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, o App Lock foi esse aqui, ó. Tá bem? Foi esse aqui, é uma ferramenta essencial, né? Habilitada no GPO, tá bem? Tá? Então está cá, só para vocês lembrarem, foi na parte de segurança do Windows, tá? Eu falei, né, sobre a questão do firewall, antivírus, coisas, e usamos o App Lock sem, né, sem estudar a GPO a fundo, né? Que foi criado, né? Nós criamos nas calmas, tá? Só esse item específico, tá bem? Então agora nós vamos criar com detalhes, tá? Nas calmas. Então vamos aceder aqui o nosso servidor. Mas só tem que instalar esse recurso? Não, já vem instalado por padrão. Vamos aqui no menu Tools, tá? E eu vou aceder aqui, ó, Group Policy Manage, tá? Group Policy Manage, ok? Pronto, vou carregar cá. Muito bem, vou aumentar aqui para vocês verem aqui, tá? Aqui ele vai mostrar a minha floresta, que é o meu servidor, tá certo? Que, né, nós fizemos aí a migração, né? Bom, e aqui eu vou, né, mostrar aqui para vocês os domain, que é o domínio, né? Eu tenho que fazer isso, tá, meus caros, tá? Eu tenho que fazer esse procedimento aqui, que é expandir, tá? E quando eu faço a expansão aqui, ele mostra para mim o default domain policy, tá? Que é, né, a política padrão, tá bem? Certo? Desse servidor aqui, tá? Geralmente você vai encontrar, isso aqui é um atalho, tá? Eu vou explicar para vocês que todas as GPOs ficam aqui, ó, no Group Policy Object. Pode observar aqui, ó, que esse default domain policy object está enable, habilitada, é esse aqui, ó, tá? Pode observar que aqui é um atalho, tá bem? Tá? Esse aqui é um atalho desse daqui, tá bem? E geralmente ele vai estar aqui por padrão. Aqui compras, lembra de compras? Compras financeiro, IT, RH e vendas, né? Esses são unidades organizacionais. O formador não apresenta aqui do lado aqui os computadores, utilizadores. Não vai apresentar, tá bem? Não vai apresentar, não vai mostrar, mesmo que eu tente expandir alguma coisa aqui, não vai, que aqui a GPO só reconhece a unidade organizacional. Os itens em questão pode ser visto no Active Directory, tá? Então é o seguinte, para criar uma GPO, se eu quiser criar uma GPO global para todo servidor, eu faria aqui, ó, eu aponto o rato, que digo, né, certo, no servidor, botão direito do rato e criar aqui, ó, a primeira opção, create a GPO in this domain, tá? Certo? Criar uma GPO nesse domínio, tá bem? Se eu quiser criar nele. Se eu quiser criar uma GPO para o setor de compras, mesma coisa, botão direito, tá? Primeiro eu crio a GPO e depois eu tenho que habilitar ela, tenho que editar ela, configurar, tá bem? Tá? Imagine que eu quero que um setor de compras não possa instalar programas, tá bem? Eu poderia fazer isso aqui, Emerson,
poderia sim fazer uma GPO direto para ele. Eu poderia criar uma GPO e depois usar ela, linkar ela a cada uma unidade organizacional. Posso sim, tá? Certo? Por exemplo, aqui, ó, tem essa aqui, Group Policy Object. Eu tenho duas aqui. Se eu quiser, por exemplo, usar essa Default Domain Policy, se eu quiser usar ela, que ela seja aplicada a essas compras aqui, ó, o que eu faço? Botão direito do rato em compras, link existe GPO, linkar a uma GPO existente aqui, ó, tá? E era só selecionar, tá bem? Tá? Era só selecionar, certo? Ok? Simples assim, tá? Mas vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma GPO, tá? Vamos criar uma GPO. Eu vou selecionar aqui, ó, Group Policy Object. Eu vou criar a mesma GPO que está aí nas conversas, né? Nós vamos usar, certo? Vamos fazer um bloqueio de instalação de programa, tá bem? Tá? Certo? Só para relembrar, né, meus caros? Só para relembrar, certo? É o seguinte, né? Vamos voltar aqui. O que é que o formador pretende fazer? Qual é a proposta aqui? Eu vou começar a relembrar pelo que nós já fizemos. Lembra que nós usamos o AppLock? Tá? O AppLock está aqui, ó, tá? É esse aqui, tá certo? Pode observar que eu deixei aqui nas conversas, tá bem? Tá? Muito bem, tá? Então, vamos a isso, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o bloqueio, né? O bloqueio de quê, formador? Bloquear ele, por exemplo, para aceder a uma aplicação, tá bem? Para habilitar para que ninguém possa aceder à aplicação. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui, ó, seleciono Group Policy Objects, botão direito do rato, tá? Eu posso criar uma new, ou eu posso ser aqui também, ó, tá? New, ó, tá bem? Tá certo? Ok? Vou dar o nome da GPO, AppLock, por exemplo, né? Que é um bloqueio, né? Bloquear acesso à aplicação, tá? Aplicações, por exemplo, tá bem? Tirar só esse underscore, vou deixar assim, desse jeito aqui. Eu posso colocar com underscore, com traço, tá bem? Aqui não tem. Ok? Ok. Aqui tem o source, tá em nome, ok, tá? Por enquanto aqui, eu só atribuí um nome, tá bem? Certo? Ela não tem efeito em nada, tá bem? Porque ela praticamente, ela só foi criada um nome para ela. O que é que eu faço agora, tá? Após criada a GPO, eu vou apontar nela o rato, botão direito do rato, vou carregar com o botão direito, escolher a opção Edit para editar ela. Vai surgir uma outra janela que eu vou aqui, ó. Vou até diminuir aqui, ó. Vai surgir uma outra janela, atenção. Surgiu essa outra janela aqui. Pode observar que a que está atrás é a primeira, né? A segunda é a janela de edição, tá? Aonde eu vou fazer o que está aí igual no AppLock que eu deixei para vocês, tá? Eu posso aplicar isso no computador ou no utilizador. Eu quero aplicar essas configurações aonde? Computador. Depois, eu vou em Policies. Aqui, ó, Policies. Como a questão é no Windows, né? Eu vou selecionar o Windows, tá bem? Expandir aqui. São as configurações e definições do Windows.
como a questão é segurança, eu vou em segurança. Veja a lógica do negócio, né? Eu quero trabalhar com segurança, eu vou expandir aqui segurança, tá bem? Bom, ok. Pronto. E o próximo passo, eu quero controlar as aplicações. Olha assim, olha cá como a lógica, né, ela vem, né? Eu quero fazer o controle nas aplicações. Então aqui, ó, Application Control Policies. Muito bem. E aqui está o App Lock, tá? Eu carrego nele, vou expandir. Muito bem. E ele me mostra para mim, meus caros, aqui são aqui 4 funções. Executable Hurls. Depois nós temos, posso carregar aqui, Windows Style Hurls, o Script Hurls e o Package App Hurls. Eu quero executar. Então aqui, ó, Executable, certo? Hurls, tá bem? E pode observar que aqui, ó, você vai expandir, não tem nada, tá bem? Então eu tenho que carregar com o botão direito, criar aqui, ó, Create a New Hurl, tá bem? Create a New Hurl. Vai surgir aqui para mim essa janela aqui, né? Essa janela bem grande aqui que está antes, né, que você, né, comece aí do princípio, né? Before you begin, né? Esse aqui é o wizard, né? This wizard help you create a block hurl. Esse assistente ajuda você a criar um app-lock, tá? Aqui eu basicamente não vou escolher nada, só vou carregar em Next para continuar. Aqui eu vou aplicar a ação, se allow ou deny. Quero negar, deny. Select, vou selecionar quem? Aqui é everyone, que são todos. Eu poderia selecionar aqui para o seguinte, ó, lembra? Eu quero que todos da área de compras, né, da área de compras não venham aceder. Então, ó, eu poderia escrever aqui, ó, compras, né, ó, COM, check, olha aqui, ó. Eu ia escolher, tá bem aqui, certo? Né? Então, ó, os objetos aqui, ó, ele vai mostrar para mim aqui, ó, são esses aqui, compras, se eu quiser, tá bem? Tá? Agora eu quero que todos aqui, todos, ninguém vai fazer instalação, né? Então, todos estão negados para o quê? Próximo, o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso aqui usar 3 opções, que é o Publish, Path e File Hash. Eu vou deixar aqui o Publish, que são todos os programas que já estão publicados ou instalados, tá bem? E Next. E agora eu quero fazer uma referência do ficheiro que eu quero, né, que ninguém aceda, né? Que ninguém possa vir ali aceder. Então, nesse caso aqui, né, eu vou escolher. Vamos ver aqui no Windows NT, acessórios, accessories, e eu tenho aqui o WordPad, né? O WordPad. Então, o WordPad todo mundo conhece, né, meus caros, não é? Certo? Um mini editor, é um mini Word, né? Certo? E eu quero que não venha aceder a ele, tá bem? E aqui, ó, certo? Eu poderia marcar qualquer uma dessas opções aqui, aumentar aqui, ó, tá bem? Certo? Mas se eu não mexer nisso aqui, vai funcionar da mesma forma, tá bem? Então, pelo nome, pelo produto, pelo publish, pelo aqui, o importante é que eu marquei, selecionei aqui, né, o ficheiro, o programa em questão. No princípio, eu disse que eu queria deny, que é negar para todos o acesso, né? Então, aqui, ó, next. E aqui, né? O que é que eu posso fazer aqui? Publish, eu posso escolher aqui, eu posso adicionar uma exceção, tá aqui, ó. Adicionar uma exceção. Eu quero que todos não acessem esse programa, com exceção ao setor, a um outro, né? Aqui, ou seja, a um, tá?
Com exceção, eu escolheria um outro programa com bloco de notas, tá? Com exceção, bloco de notas. Mas não vou mexer aqui nesse momento. Eu só quero que todos, né, não tenham esse acesso. Next. Aqui eu poderia colocar uma descrição, tá? E create. Yes. Você faz a pergunta, yes. E aqui ele já criou a regra, tá? Que é aqui, ó. Negou, tá? Negar o acesso para todos, aceder o WordPad, tá? Emerson, mas isso vai surtir efeito? Ainda não, tá? Ainda não. Aqui eu criei uma regra, tá bem? Foi criada uma regra. Vou fechar, tá bem? Se tiver qualquer questão, meus caros, tem aí o passo a passo, né, que eu deixei. Lembrei aqui da seção 3, tá aqui nas conversas, tá? Deixei aqui para vocês, tá bem? Vou fechar cá. Na verdade é bom que estamos a rever, né? Tá, mas então só foi criada a GPO, ela não foi aplicada, ela não foi ainda aplicada para todos, porque existe um procedimento para fazer no final, né? Certo que eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, aqui eu criei ela, agora eu queria fazer com que ela fosse aplicada a compras, por exemplo. Eu iria aqui, ó, selecionar aqui compras, por exemplo, botão direito, link in existing GPO, né? Certo? Linkar uma GPO existente. E eu aqui escolho a GPO em questão aqui, ó. Olha aqui, ó. App Block, bloquear acesso às aplicações. Então, OK. Tá? E para finalizar, né, certo? Que é a cereja do bolo, certo? Que é o final, eu vou aceder ao meu linha de comandos. Está aqui bem grande para vocês verem aqui, tá? Eu vou usar o comando gp update, tudo minúsculo, tá? gp update barra force, tá? Isso é para quê, Emerson? Para atualizar essa regra GPO. Eu tenho que fazer isso, tá bem? GP update barra force. Pronto. E ele já tem completado com sucesso. Aí está. Então, o que se passa? Então, o que nós temos aqui, né? Nós observamos que todos aqueles do setor de compra, vocês viram que ela já apareceu aqui, ó. Setor de compras aqui, olha, ela já apareceu aqui. No momento que você linka, tá bem? Tá? Então ela aparece cá. Certo? Tá bem? Então eu criei aqui a GPO e eu apliquei ela para o sítio de compras, tá? Eu pergunto para vocês, questões? Bom, nós vamos fazer um exercício sobre isso aqui e eu vou fazer com vocês juntos, tá bem? Tá? Eu vou fazer o princípio de criar GPOs, né? Certo? Vai ter um exercício, vai ter um ficheiro que eu tenho passo a passo, tá? Bem simples e fácil como fazer, criar GPOs, tá bem? Tá? Então, pronto, que vai ser praticamente já a nossa tarefa de hoje, tá? Certo? Alguma questão sobre criação de GPOs? Então, bom, entendo que o setor de compras, né, aqui eu tenho que ter um computador, né, um cliente, né, tá bem? Tá, para fazer esse teste aqui, tá? Vocês vão ter essa sessão, né, com a formadora Silvana, ela vai fazer a ligação do servidor com vocês, dos computadores clientes, né? Tá bem? Tá? Então, vamos a isso. Então, nesse caso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou já mostrar para vocês aqui qual é o objetivo da nossa tarefa de hoje. Eu separei aqui um ficheiro
e também eles separados aqui, ó. Eles passo a passo, tá? Aqui, ó. Eles estão separados de A, B, C, D, E, F, G, porque são basicamente, né, 7 itens a ser feito, e tenho ele também aqui em um só. Vocês vão ficar com praticamente com todos, tá? Então funciona assim. Vou explicar aqui para vocês, tá? Bom, suponha que você foi contratado como administrador de redes de uma empresa e que sua função hoje é iniciar a configuração do servidor Windows Server da empresa. Nota: a empresa possui 4 departamentos: vendas, compras, financeiro e TI. Tá bem? Olha aqui, ó. Vendas, financeiros, compras e TI. Tá? Aqui, ó. Compras, financeiro, TI e vendas. Tem a foto aqui do lado, não é? Tá bem? Pronto. Dentro aqui, certo? Essas aqui tem os colaboradores, tá? Eu coloquei os colaboradores e inventei aqui, né, umas funções, tá bem? Tá? Então, esses utilizadores devem ser criados, tá bem? Tá? E tanto para vendas, financeiros, compras e TI. Então, vamos a isso. Vamos criar aqui do TI, que é a Mafalda. Eu vou sair da GPO, vou no Active Directory, já está aqui, e eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Todos esses que estão aqui, no meu caso, eu vou eliminar, tá? Vou selecionar aqui financeiro, vou eliminar tudo que está aqui, ó. É só selecionar tudo e ou pressiona a tecla Delete ou no botão X aqui, tá bem? Vendas também. Não quero nada lá. Compras também. Então, se o de vocês não tem aqui, né, o financeiro e o TI ou vendas, né, eu penso que se vocês fizeram como ontem, né, eu penso que vocês criaram um servidor 2012 com algumas unidades organizacionais, como essas que eu mostrei aqui, só para mostrar que tem alguma coisa. Deu para fazer, Neide? Foi possível? O primeiro servidor? Ah, tá bem. Não, tranquilo. Só perguntar, tá bem? Tá. Então, qualquer coisa, cria aqui, tá? Tá certo? Tá bem? Sem problemas, tá? Então, pronto. Então, em TI, IT, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um utilizador com o nome Mafalda. Botão direito. Lembrando que é a unidade organizacional, tá, meus caros? Aqui, essas pastinhas de compras, financeiros, IT e vendas, tá? Então, botão direito do rato em IT, né? New User, né? Mafalda. Né? Palavra passe Portugal 2024, 2025, 2026, perdão, opa, 2026, né? Já está a Mafalda lá, né? Certo? E eu vou criar. Atenção, eu estou fazendo atividade junto com vocês, tá bem? Tá? Agora eu vou criar aqui Ana, Guilherme e tal. Então isso aqui vocês vão fazer, tá bem? Tá? Então vou para vendas, vou criar Ana, Guilherme e Márcia, tá? Vendas. Ana, Portugal 2026.
Guilherme Márcio, né? Márcio. Vou pegar 2026. Já está agora a Márcia, né? Criada aqui, agora financeiro. Francisco, João, Carlos e Roberto. Francisco, João, Carlos e Roberto. Financeiro, né? Francisco, João, Carlos e Roberto. João. Vocês viram que a palavra passa ali? Não, tá? Não correspondeu, né? Então tem que fazer certinho que o Windows Server não é bobinho, não. Então, Carlos e Roberto, né? Roberto. Então, vou fazer exercício com vocês, tá bem? Então, eu poderia pedir para vocês fazerem, tá? Isso aqui, mas eu vou fazer o princípio com vocês, tá bem? E depois vocês vão fazer sozinhos, tá? Então, pronto. Carlos, Francisco, João e Roberto, né? Penso que é isso aqui. Francisco, João, Carlos e Roberto. Agora vamos para compras. Tiago, Diogo e Helena. Tiago, Diogo e Helena. Tiago tá com quem ali? Só o Tiago normal, né? Tiago. Diogo e Helena, né? Só para lembrar aqui, Diogo e Helena.
Ah, já tem algum aqui, além, né? Deixa eu ver aqui, ó. A Helena tá aqui no RH, né? Vou eliminar aqui. Então fiz a primeira parte, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu criei as unidades organizacionais, já tinha, claro, certo? E registrei, né? Certo? Os utilizadores, certo? Coisa que você tem que fazer, tá bem? Então tá. Pronto. Então, a necessidade inicial, né? Do Active Directory é a criação de utilizadores, palavras-passes e informação dos setores, tá bem? Formador, isso aqui, chefe de setor, é preciso informar alguma coisa? Não, só o nome dos utilizadores está ótimo, tá bem? Bom, agora eu vou aqui, ó, cair embaixo, criar a estrutura necessária para as unidades organizacionais e utilizadores, que foram essas, tá bem? Agora, através da criação de políticas de grupo, que são as GPOs de segurança, eu vou aplicar as seguintes restrições. Esse primeiro eu vou fazer com vocês, tá bem? Depois eu vou, ó, nós temos aqui letra A até a letra H. E olha que o que eu vou fazer, ó, atenção, eu quero a atenção de todos aqui, tá? Olha só, pode ver que eu tenho um passo a passo, não fica fácil assim? Correto? Tem um passo a passo. Formador, ainda tenho dúvida, ainda deixei um vídeo aqui, ó, para vocês aqui, tá? Deixei um vídeo, tá bem? Tá? Para ajudar vocês nessa jornada, tá? Eu vou até abrir o vídeo no separador, certo? Para mostrar para vocês que tem, que é o passo a passo disso aqui. É claro que está um vídeo aqui do Windows 2012, mas serve da mesma forma para, né, 2016, 19, 2022. Então tá aqui, ó, passo a passo, como é que faz tudo isso aqui, tá? Se você tiver alguma questão, tem aqui o vídeo em questão, aqui tá passo a passo, tá? Certo? Então, pronto. O vídeo está certo? E tá aqui o passo a passo, não tem como errar, né, meus caros? Tá bem? Com isso aqui, impossível, tá? Mas eu vou fazer o primeiro com vocês, tá bem? Tá? Vou fazer aqui o primeiro, tá? Aqui com vocês, tá? Vamos a isso. Então, apenas os utilizadores do setor de TI devem ter acesso ao painel de controle. Então, aqui, meus caros, né, tem um negócio interessante aqui. Se eu quero, agora nossa mente tem que pensar um bocadinho, tá? Apenas os utilizadores de TI devem aceder ao painel de controle. Então, se ele deve aceder ao painel de controle, eu vou criar uma GPO para compras, financeiro, não acederem ao painel de controle, correto? Concordam comigo? Eu vou criar uma GPO, né, que vai surtir efeito para esses três aqui e não para TI, ou seja, o TI vai ficar de boa, vai ficar tranquilo, tá bem? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar a primeira GPO, então vamos a isso. Vou fechar aqui, né, claro, tá? Vou aceder ao Tools, Group Policy Manager, certo? Vou criar a GPO, vou cair em Group Policy, tá? Botão direito, New, e vou dar um nome que tá lá, tá certo? Que é, por exemplo, sobre não aceder ao painel de controle, tá? Então aqui, ó, você pode fazer assim, ó,
impedir acesso ao painel de controle, tá bem? Ou acesso negado ao painel de controle, tá bem? Tá? Esteja à vontade. Ok. Tá? Está aqui, ó, impedir acesso ao painel de controle. Vou editar essa GPO, botão direito, Edit. Eu vou aplicar ela a quem, tá? Eu vou fazer olhando também, eu já sei fazer, tá bem? Que é Use, depois vem Policies, Administrative Templates, painel de controles, fazer, tá? Isso é de tanto fazer na vida, tá bem? Então nós memorizamos, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer como se estivesse junto com vocês. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou aqui em Uses, Policies, Policies, Administrative Templates. Já está aqui o painel de controle, que é o Control Panel, tá bem? E o que é que eu vou fazer aqui? Da minha direita aqui, ó, está aqui, ó, tá? O ficheiro está aqui, ó, tá? Vou mostrar aqui, ó. Tá bem? Então, vou mostrar para vocês aqui, tá? Certo? Prohibit Access to Control Panel and PC Settings, tá? Então, olha só. Então, vou botar aqui, ó. Tá aqui, ó. Prohibiting Access to Control Panel and PC Settings. Tá bem? O que é que eu vou fazer aqui, né? Vou carregar com o botão direito, Edit, ok? Edit. E eu vou Enable, carregar aqui no botão Enable, tá? Enable. Quando eu carregar em Enable, eu estou a habilitar essa GPO para não aceder ao painel de controle. Apply, ok. Pronto. Certo? Vou fechar. E essa GPO aqui, certo? Já está. Agora, entretanto, eu quero linkar ela a quem? Vou linkar ela, tá? Para compras, financeiros e vendas. Tá bem? Tá? Como é que eu faço isso? Vou aqui em compras, botão direito, link a NSYS GPO. Vou escolher, selecionar, impedir acesso ao painel de controle. Financeiro também. Mesma coisa. Vendas também. Só não TI. No TI eu não vou fazer isso, tá bem? Tá? Pronto. E depois, no final, vou fazer o quê? Tadã! GPU Update /FOSS e Enter. Desculpa que eu não vejo o computador como é que é que isso. Depois de ativar a parte do proibir o acesso ao painel de controle, tens alguma coisa na política do GPO que criamos antes? Eu apenas criei ela, GPO, e depois eu fui, né, editar ela, tá? Eu posso mostrar novamente cá. Aqui, ó, por exemplo, eu criei ela, né, como você sabe criar, tá bem? O primeiro passo é fazer a criação, tá? Só relembrando, né? Botão direito, New, e aqui eu escrevo o nome da GPO, tá bem? Pronto. Deu o nome dela. Depois aponto o rato nela, botão Edit, né? Botão direito, Edit. Depois, né, conforme está o ficheiro, né, em questão, eu vou seguir o passo a passo aqui, né, tá bem? Certo? Users, Policy, Administrative Template e Control Panel, tá? Então, só mostrando novamente cá, tá? Então, aqui eu vou
em User Policies. Vou aumentar aqui para me dar uma visão melhor. Administrative Template, está aqui, ó, Control Panel, e aqui está Prohibiting Access to Control Panel in the Past, in the Settings, tá? Isso já fica um cabo, cara. Eu ainda vim isso. Tá. Aí depois eu fiz o Enable, tá? Tá bem? Tá? Apliquei o capa, aí no final eu tenho que fazer o GP Update, tá bem? Só isso. Era isso, Neide? Esclarecido? É? Sim? Sim, é isso. Pronto. Certo? Pronto. Só não vou mandar a fatura para si porque me salvasse ontem, né? Então... Olá, meus caros. Então aqui é o seguinte, tá? Então eu confesso que eu já fiz o primeiro, correto? Já fiz o primeiro. Na verdade eu fiz a estrutura, né? Que é isso aqui com vocês, né? E agora eu fiz a letra A, tá certo? Com vocês, tá bem? Agora, vocês vão fazer os outros agora, tá? Vou deixar para vocês fazer o B, tá bem? O C, ó, tem um vídeo pro B aqui, ó, tá bem? Tá? C, o D, tem alguns que não tem vídeo, mas tem aqui, né? Meus casos, aqui o passo a passo, tá tudo marcado, né? Certo? O E, tá? Também tem o passo a passo. O F, o G e o H, tá? Então, é isso aqui. Pronto. O H... Diga. Este shape eu tenho o exercício tal mundo. Eu vou enviar para vocês. Eu vou enviar isso. Eu vou enviar. E o último, como o último precisa de atenção, eu tenho um vídeo aqui, tá? O último, que é o H. Eu vou enviar ele, Neide, em no único ficheiro também separado, tá bem? Letra A, B, C, D, tá bem? Pronto. Tá? Então eu vou enviar para vocês aqui, tá? Pronto. Com isso eu vou finalizar aqui o vídeo, tá bem? Tá? Vou aqui finalizar ele aqui. Tem mais alguma questão? Os colegas? Então tá. Então eu vou finalizar aqui o vídeo, tá?